Estamos aqui ainda na cidade de Socorro e como vocês viram a chamada de vários programas anteriores, porque o programa é gravado, né, antecipadamente, e nós falamos do dia do missionário aqui em Socorro, na Missão Batista em Socorro. E nessa oportunidade, como semana passada nós vimos com os pastores, um casal aqui que dirige a igreja de Socorro, que eles atuam, nessa semana nós estamos aproveitando, ainda gravando no mesmo momento, mas passando na semana seguinte, nessa semana estamos apresentando um missionário Marcos, lá do interior da organização Palavra da Vida, no Nordeste, né, que ele trabalha naquela região norte, não é bem Nordeste, é Norte, né, e ele falou lá durante os testemunhos, você viu nos programas anteriores, certos flashes do que ele falou, mas seria difícil pegar tudo, porque ele falou de momentos muito marcantes na vida do missionário. Seria muito interessante ter isso gravado integralmente, porque as experiências que ele passa lá entre os ribeirinhos é uma coisa muito edificante, que às vezes, né, que nós temos me falar, nós reclamamos muito de barriga cheia, e lá eles, né, são usados pela palavra de Deus a falar um povo brasileiro em missões nacionais, fazendo trabalho num povo tão carente, tão necessário. Meu querido missionário, seja bem-vindo à TV Missões. Muito obrigado. Gostaria que você falasse um pouquinho, como eu sempre pergunto para todos, como é que foi a tua chamada para o campo? Eu sempre tive o desejo, em todo lugar tem gente precisando ouvir de Jesus, né? Só que o meu desejo era trabalhar em alguma região onde não tivesse nem mesmo evangélicos para testemunhar. E aqui no Brasil, um desses lugares é a região norte, né? A região amazônica. Então, o meu interesse em ir para lá é porque é um lugar muito carente e escasso do Evangelho. Então, meu chamado foi impulsionado pela necessidade. Da região. Da região. Agora, há quanto tempo você já está lá já? Em julho se completará 10 anos. 10 anos já, 10 anos já tem uma longa história, né? Se fosse contar o número de testemunhos, como ele contou uma parte lá na igreja, todo mundo ficou assim de queixo caído, de boca aberta, porque realmente é uma coisa de viver pela fé. Agora me diz uma coisa, qual foi o teu choque cultural? Você veio daqui do interior de São Paulo, você é nascido aqui em Botucatu, não é isso? Interior de São Paulo. Ainda que é uma cidade, cidade grande em relação a lá, mas é uma cidade que tem seu movimento. Qual foi a diferença, o seu choque cultural, quando você foi viver entre os ribeirinhos, ou você foi trabalhar entre os ribeirinhos? Qual foi a sua dificuldade interna, seu choque cultural? O Brasil, por ser um país muito grande, podemos dizer que tem vários Brasis dentro do Brasil, né? E região norte em relação ao sudeste, aqui, ao sul e sudeste, tem muitos aspectos diferentes mesmo. Na alimentação, nos valores, hábitos de moradia, e mais especificamente o interior, então, os ribeirinhos, a moradia é diferente, né? São casas de madeira, de barro, dormem em rede, banho em rio, então tudo isso é diferente. E a soma de tudo isso acaba, no início pelo menos, dando um choque, né? E você precisa ter disposição para se adaptar. A alimentação também é diferente, mas com boa vontade a gente sempre se adapta porque tem algo maior nos impulsionando, né? Mas é uma região totalmente diferente, né? A região sul. E é tudo muito calmo, muito tranquilo, e o acesso às facilidades da vida não existem lá. Então, quem é acostumado com a tecnologia, tudo à mão, sente, no primeiro momento, isso. Tudo é muito distante, é muito lento, tudo é muito caro, mas também tem as suas vantagens, que é a natureza e tudo mais. E você falou lá na igreja que você trabalha na base, lá em Benevides. Em Benevides, né? Isso fica no estado de? Isso fica no Pará, a 30 quilômetros da capital, Belém. Tá. E como é que é a sua atuação? Como é que a chegada, já que você trabalha na administração, eu gostaria de fazer umas perguntas diferentes, talvez. Como é que é a chegada, a recepção de um vocacionado a missões, aquele que recebeu o chamado de Deus, se preparou e tudo mais, está chegando lá para fazer o primeiro treinamento, a primeira concepção? 100% daqueles que estudam, eles vão para o campo, ou sempre aqueles que caem a ficha falam, não foi chamado para isso. Acontece isso, como acontece talvez no exército, nas forças armadas, que a pessoa depois que está lá dentro, cai a ficha e fala, não foi chamado para isso. Acontece isso, ou 100% o pessoal vai para o campo e é uma bênção, a facilidade e tudo mais.
O IMPV, o Instituto Missionário Palavra da Vida, tem como seu alvo primordial treinar a gente para missões, em especial para os ribeirinhos. Como nós também temos um curso só de um ano, que é mais discipulado cristão, então acontece os dois lados. Alguns vão para o seminário querendo missões, coração apaixonado por missões, mas na verdade nunca tiveram uma experiência, nem uma viagem missionária, nunca saíram da sua cidade e não conhecem a realidade. Então, antes de uma decisão mais séria ir para o seminário, até mesmo ir para o campo, seria importante uma experiência prática, para assim tomar um passo mais acertado, sabendo o que faz. Então acontece, graças a Deus, é a pequena parte, a minoria, que vão querendo ser missionários, mas desistem no meio do caminho. Quer dizer, pequena parte. Pequena parte. Graças a Deus. Isso é minoria mesmo. O que acontece é o contrário. Alguns vão fazer o curso só de um ano, que é o discipulado prático, para ele então ser útil na igreja local, que acaba vendo a realidade missionária e querem continuar. Aí começa a se apaixonar mais ainda, fala, não, quero ficar aqui. Exatamente. E Deus confirma a chamada ainda mais e... Exatamente. Por o seminário estar numa região onde o quintal de Belém é a região amazônica, então as experiências missionárias impulsionam a tomar uma decisão que agora bem clara. Não querem só uma, querem a vida missionária. Agora me diz uma coisa, sobre o Instituto Palavra da Vida. Como é que é a organização? Conta um pouquinho desse ministério. Essa organização Palavra da Vida está presente em 5 estados brasileiros e alguns países, mais de 40 países. No Brasil se completaram 50 anos que estão aqui. Então é uma organização muito séria, de uma linha teológica conservadora. E o IMPV em especial lá no norte se completou 15 anos, agora em 2007. E nesses 15 anos tem formado alunos para o campo missionário, entre eles ribeirinhos, alunos entre índios, para o interior do Pará, que é uma região muito carente também, e alguns poucos pastores também, né? Mas o nosso maior alvo no norte é o povo ribeirinho e missões pioneiras em geral. Você comentou que tem o período, né? Existe também aquele período de missões nas férias, algum trabalho nesse sentido? Se a pessoa, o telespectador está aqui, tem o coração queimando por missões, gostaria de ter essa experiência, a palavra da vida, ele tem essa recepção por um período, de repente, de férias, de julho ou janeiro, algum espaço para ele ter essa experiência e ter essa confirmação de Deus? Se alguém se interessar em estudar, aí é tranquilo. Tem curso de 1 ano, 3 e 5. Mas se alguém quer uma experiência missionária no estágio de férias, todas as férias dos nossos alunos são estágios. Então faz parte do treinamento fazer estágios missionários por ano. São 8 semanas por ano. Alguém se interessando em fazer uma viagem missionária entre os ribeirinhos, seja julho, seja janeiro, basta entrar em contato com a gente, entrar no site, alguma coisa assim. Tem o site que nós estamos colocando aí embaixo. Isso. E aí pode entrar em contato com a gente, junto com os nossos alunos, e alguns missionários sempre participam, pode ter essa experiência. Está junto e está lá vivendo com os ribeirinhos. Vivendo o dia a dia deles. O dia a dia. E geralmente... Comendo feijoada, dormindo em cama, ar-condicionado, tudo isso. Bem diferente dessa realidade aí. Vão levar uma rede, comer muito peixe, caça, e viver como eles é isso. Tem que entrar na cultura deles. Sem luz, sem telefone, sem celular, sem internet. Mas ao mesmo tempo que falta tanta coisa, há tantas coisas lá que não tem aqui, né? A natureza do Senhor, os rios, o povo muito amigável, é uma experiência inesquecível. O contato de ter uma experiência pessoal de falar de Jesus, né? Falar de Jesus em comunidade, às vezes, que nunca chegou um evangélico. E a carência é tão grande, né? A carência é grande em todos os sentidos, né? De educação, saúde e, consequentemente, do evangelho também. Meu querido, vou deixar esse minutinho final para você dar uma mensagem para os nossos telespectadores. A nossa região norte é uma região extremamente isolada do resto do país. Em todos os sentidos ela é carente. Na economia, na educação, nas oportunidades de trabalho, de estudo. É uma região que está à margem do Brasil, principalmente do centro-oeste para baixo. Mas é um desafio missionário. As igrejas aqui do sul possam olhar mais para a região norte. São milhares de missionários se esforçando para alcançar aquele povo. E você pode orar, pode contribuir, quem pode até ir. E se for, o Instituto Missionário Palavra da Vida pode dar o treinamento